Fala pessoal, tudo bem? Como prometido anteriormente, eu falei para vocês nos stories que eu ia vir aqui tirar algumas dúvidas e falar sobre algumas coisas e desejos futuros aí da Isabel. Eu tô com algumas questões aqui que muitas pessoas perguntam frequentemente no meu Instagram e eu anotei aqui, eu quero poder explicar para vocês bem certinho, tirar essa dúvida que fica na cabeça aí de todo mundo. E a primeira pergunta é: Lucas, você pode falar um pouco sobre quais eram os desejos da Isabel com o seu adeus final? Pessoal, então é o seguinte, eu e Isabel, a gente sempre tinha uma relação muito fluida. A gente sempre conversava sobre tudo, sobre questões emocionais. A gente sempre tinha uma conversa muito madura sobre alguns pontos. Porque a gente sabia que a Isabela tinha uma doença muito difícil, mas a gente sempre tinha na cabeça que a gente tinha que conversar sobre uns assuntos muito delicados. E sobre quais eram os desejos da Isabel com seu adeus final. Um dos desejos da Isabel era ser cremada. É claro, respeito sempre a família, respeito sempre o desejo da família. E tanto é isso que eu acabei fazendo um velório. Ela não gostaria disso, mas em respeito à família, em respeito a todos que estavam lá, eu decidi fazer isso por eles. Mas o desejo da Isabel sempre foi ser cremada. A segunda pergunta, com relação às cinzas do processo crematório, ela escolheu um local específico para que elas fossem despejadas? Por quais motivos ela escolheu esse local? Sim, pessoal, a Isabel em vida, como eu falei anteriormente, ela conversou comigo, conversou com a família e ela tinha um desejo, ela tinha um local onde uma parte das cinzas fossem jogadas. O vô da Isabel, o senhor Raul de França Veloso, era um vô que ela tinha um afeto muito grande. E antes da Isabel ter essa doença, a Isabel, infelizmente, ela perdeu esse avô dela. E quando esse avô dela faleceu, as cinzas do avô foram jogadas entre a divisa dos vizinhos a São Jorge do Oeste, ali na ponte do Rio Chupim. E esse era o desejo da Isabel, que essas cinzas fossem jogadas junto com onde as cinzas do avô foram jogadas. Terceira pergunta, pessoal. A Isabel fez algum pedido que você gostaria ainda de cumprir? Sim. Antes da Isabel ser internada no Hospital Erasto Gedner, a gente tinha muitos planos. A gente não pensava, né, que ia acontecer tudo isso que aconteceu aí na nossa vida, que a gente ia ter essa fatalidade, né, nesse pequeno transplante de medula óssea que passou, deu muitas intercorrências ali. Então, antes disso, a Isabela tinha muitos planos e um plano desse ficou em papel. Ficou lá com um projeto de vida que era a própria marca dela. Não quero falar em detalhes agora porque pode soar diferente. Eu não quero que isso soe diferente para vocês nesse momento, porque eu tô vivendo, a família tá vivendo um momento muito delicado. É um luto que cada um tem que sentir de uma forma diferente, tem que viver isso de uma forma diferente. Mas eu preciso falar desse desejo da Isabel, que era ser realizado, que eu lançasse essa marca dela aí para que vocês, lembrassem dela. Claro, a Isabel deixou um legado e esse legado sempre vai ficar, mas ela queria isso para, como uma forma de sustento para o filho dela, e ela deixou isso, e eu como marido vou honrar e vou realizar isso. Mas é isso, pessoal, nós da família, a gente agradece muito pelo carinho, pelo apoio que vocês têm dado a nós, e eu quero falar que a gente vai sempre levar esse legado da Isabel, não só o nome, mas o carinho e a força que ela deixou para nós. E como forma de agradecimento, sempre que vocês precisarem, sempre que vocês tiverem algumas dúvidas, precisarem de uma força, a gente sempre vai estar aqui para abraçar e mostrar que a Isabel foi uma luz muito forte e vai ser uma luz muito forte ainda na nossa vida, e não vamos deixar esse fogo que tem no nosso coração apagar.